Você confere a partir de agora a opinião do Vitor Sérgio Rodrigues, um dos melhores comentaristas brasileiros da atualidade, pelo menos na minha opinião, na minha humilde opinião. Ele vai falar sobre a saída do goleiro Cássio do Corinthians e a vinda para o Cruzeiro. Eu peço a contribuição de vocês. O seu like é de graça, vocês me ajudam, me apoiam, me motivam a trazer mais vídeos como esse. Vale lembrar que esse é um trecho lá do canal do VSR no YouTube. Eu peço para vocês se inscreverem lá e deixar o like, hein? Vamos lá conferir? Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Eu gravei esse vídeo logo depois de terminar a entrevista coletiva do Cássio, de despedida do Corinthians, e eu assisti a entrevista do primeiro até o último minuto. Foram quase 2 horas de entrevista, com todo tipo de pergunta, com todo tipo de reverência e homenagem ao Cássio. Inclusive muitos jornalistas, muitas pessoas que fizeram perguntas se portando mais como corintianos do que como jornalistas, e tá ok, né? Hoje a gente tem um mercado de influenciadores, de jornalistas que fazem a cobertura do dia a dia e que fazem a cobertura porque tem ligação com o clube. Todos os clubes têm, e também tem no Corinthians. E foi muito bonito, na minha visão, assistir essa entrevista coletiva. Porque acho que a entrevista coletiva foi no tom do nível de homenagem, do nível de reverência, do nível de saudações que um cara como o Cássio merece. Que um jogador da envergadura do Cássio, da história, da bagagem do Cássio, num time do tamanho do Corinthians, da grandeza do Corinthians, que alguém assim merece. Foi interessante porque o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, falou antes que o Corinthians queria até fazer mais coisas, mas que o Cássio deu uma brecada. E aí, pelo fato do Campeonato Brasileiro estar parado, não vai haver essa despedida formal do Cássio na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. Mas para quem está olhando de fora, e eu sou um cara que eu me emociono muito, mas me emociono e fiquei emocionado vendo a entrevista. Mas a minha emoção não é a emoção de um corintiano, afinal eu não sou corintiano. Mas eu achei muito bonita a entrevista e todo o cenário que foi a entrevista muito bonito, porque a minha percepção, de novo, de quem não é corintiano, de quem tenta ver com um pouquinho mais de racionalidade, é que a relação de amor Corinthians e Cássio-Corinthians terminou com um final feliz. E um final feliz não quer dizer que é um final 100% alegre, ou 100% feliz, ou 100% indolor. Não. Eu acho que a relação Cássio e Corinthians termina com um final feliz, gerando as dores que a despedida de um ídolo desse tamanho gera. A gente viu muitos jornalistas que estavam lá fazendo as perguntas, muito machucados, visivelmente sentindo o adeus de um ídolo. Mas mesmo assim, isso não deixa de ter sido um final feliz. E por que eu estou falando que é um final feliz? Porque acho que na construção dessa saída do Cássio para o Corinthians, se falou muita coisa. E eu acho que essa entrevista com o Cássio sincero, de peito aberto, eu acho que me convenceu do que de fato aconteceu. A gente vive uma era em que um barraco, uma briga, uma treta, como a galera gosta de dizer,
vende muito, né? Gera muito clique, dá muito video view, gera muito acesso. Então, você poderia construir, você poderia ter aí um pano de fundo de uma série de escândalos, de rusgas, de brigas, de que o Corinthians estava brigando por dinheiro, que o Cássio estava brigando por dinheiro. Inclusive, o Cássio foi perguntado que o Corinthians deve dinheiro ao Cássio, isso apontado até no balanço do clube. E o Cássio não quis entrar nesse mérito, falou que está tudo resolvido, está resolvido do jeito que fica bom para ele, bom para o Corinthians e tudo. Então, assim, no final, me convenceu de que o final foi um final feliz e um final de um cara que é gigantesco na história do Corinthians, briga para ser o maior jogador da história do Corinthians. Muita gente que está vendo esse vídeo talvez tenha crave que ele é. Briga para ser o maior ídolo da história do Corinthians. Talvez muita gente que está vendo isso aqui... Talvez muita gente entenda que ele já é o maior ídolo da história do Corinthians. Já falei algumas vezes aqui no canal sobre isso. Para mim, é o jogador mais decisivo da história do Corinthians. Acho que nenhum jogador, eu não tenho notícia de algum jogador ter sido tão decisivo na história do Corinthians quanto o Cássio foi. Dos que eu vi, com certeza. Se a gente for olhar lá para trás, na época lá dos anos 40, enfim, até um pouquinho, até os anos 80, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, então não acompanhava muito o Corinthians nos anos 80, até porque não tinha internet, né? O consumo de notícias era muito localizado na sua cidade. Mas acho que não tem dúvida que é o jogador mais decisivo da história do Corinthians. E acho que, olhando isso, é realmente que chegou ao fim. Acho que o Cássio abordou isso muitas vezes na entrevista, de que ele está há 12 anos e 5 meses no Corinthians, ele frisa os 5 meses. Ele pontua que, em alguns momentos, ele começou a assumir broncas que normalmente não seriam dele, e aí muita gente lembrou da marcante entrevista dele na Argentina, quando ele diz que acha que tudo que estava acontecendo de ruim estava caindo nas costas dele, e aí ele tratou isso como um desabafo, e disse que ficou leve depois desse desabafo, e também ainda tocou na questão da saúde mental, né, que ele passou a lidar melhor com isso, com o apoio de psicólogo, de psiquiatra, elogiou o Corinthians ter trazido uma psicóloga para o dia a dia do Corinthians, que é algo importantíssimo. Qualquer clube, qualquer empresa, qualquer iniciativa que reúna pessoas e que dependa de pessoas tomando decisões, tem que ter esse apoio, tem que ter essa saúde mental em qualquer área. Então, e aí ele diz muito bem que essa entrevista lá na Argentina, que deixou ele mais leve e que também ajudou ele a abrir os caminhos e pensar diferente. Depois veio a barração, que é algo que é natural na vida de um jogador de futebol, ainda mais de um goleiro, que só joga um, né? Outras posições você pode jogar com 2. Pode jogar com 2 laterais, se você quiser. Você joga normalmente com 2 zagueiros, mas pode jogar com 3, com 4. Você pode jogar com 2 volantes, pode jogar com 2 meias, com 2 atacantes, mas goleiro você só pode jogar um. E aí depois veio a barração e diante de tudo isso, acho que bateu de verdade, me convenci, tá? Que bateu de verdade no Cássio a sensação de minha missão aqui estava cumprida. E como estava cumprida, né? De todos os títulos possíveis que o Cássio poderia ganhar, só faltou a Copa do Brasil. Ele ganhou tudo que era possível, né? Ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, Brasileiro, Paulista, Recopa, enfim, do que ele disputou, faltou ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que o Corinthians disputou eventualmente, e sendo protagonista e decisivo em muitas dessas conquistas, né? Tanto nos do Campeonato Paulista, e ele lembra, foi perguntado sobre os pênaltis que ele defendeu, são 32 pênaltis defendidos em 12 anos, né, que dá quase 3 pênaltis defendidos por ano.
Ele lembrou do pênalti que ele pegou do Dudu, que gerou um título e que contribuiu para um título de Campeonato Paulista. Tem a histórica defesa do Diego em cima do Diego Souza, naquelas quartas de final contra o Vasco, que ele, logicamente e sabidamente, elegeu como a defesa dele dos 12 anos. Tem as defesas lá na final do Mundial, quando ele saiu de campo como o craque da decisão, o craque do campeonato. Enfim, então a missão estava cumprida. E acho que para o torcedor, eu acho que é doloroso ver o Cássio sair. Isso pode gerar algumas feridas abertas, porque o Cássio, ao que tudo indica, será goleiro do Cruzeiro, e ele disse que na próxima semana já deve estar no novo clube. Ele não quis confirmar, não quis falar nominalmente quem era o Cruzeiro, mas pelo que a gente apura, até a informação do Ricardinho Martins, que trabalha comigo lá na TNT Esportes, ele disse que já está acertado no Cruzeiro. Então, isso pode gerar algumas feridas abertas quando o Corinthians enfrentar o Cruzeiro, quando o Cássio voltar à Neoquímica Arena, quando eventualmente o Corinthians estiver vivendo problema no gol, e o Cássio falou textualmente: não bota na dúvida não, eu vou agarrar muito no meu novo clube. E ele falou: eu vou ser vitorioso no meu novo clube. Então, isso vai gerar algumas cicatrizes, mas chegou ao limite. E acho que o Cássio se despede do Corinthians sem barraco, sem tumulto, sem briga por dinheiro. Acho que o fator dinheiro não é variável nessa história. Com todo carinho, o Cássio ganhar 100 mil a mais ou 100 mil a menos, ou 200 mil a mais, 200 mil a menos, não faria diferença para o Cássio. O tempo de contrato, depois o Corinthians ofereceu 2 anos e, enfim, acho que não foi isso que pesou. Foi a questão da sensação de missão cumprida. E aí é mais digno, é mais bonito. E muita gente criticou: pô, mas por que saiu agora, não esperou até o fim do ano? Se a sensação bateu de missão cumprida, para que vai esperar até o fim do ano? Para quê? Né? Você tem algumas oportunidades, o Cássio disse que recebeu algumas propostas. Se ele já sente que cumpriu a missão, para que esperar até o fim do ano? Para que ficar lá sem tanta motivação, ou com pouca motivação, ou com nenhuma motivação? O Cássio falou: eu acho que ir para um novo clube vai estender, vai aumentar a minha carreira. Então é o sentimento de quem realmente já tinha definido como missão cumprida. Então E ainda tem o ponto que ele abordou algumas vezes, ele elogiou demais o Carlos Miguel, que hoje é o titular do Corinthians. Ele falou do peso que é, e é verdade, do peso que é você ter na sua reserva alguém que briga para ser o maior ídolo da história do clube. Isso traz pressão para quem está jogando. Ah, mas para jogar no Corinthians tem que ter pressão. Lógico que tem. Lógico que tem. Você está falando de um clube gigantesco. Mas talvez atrapalhasse mais do que ajudasse. Porque na primeira bola defensável que entrasse, iam lembrar: pô, o Cássio está no banco, o Cássio, olha o que o Cássio já fez, o Cássio pegaria essa, não pegaria aquela. Então, esse também é um componente. E que, de novo, só torna a saída do Cássio um final feliz, ainda que doloroso, e só torna o Cássio maior na história do Corinthians. Como se isso fosse possível, né? Quando você viu a câmera aberta da entrevista coletiva, lá estavam os troféus que o Cássio ajudou o Corinthians a ganhar, contribuiu. Então é uma história já gigantesca. E acho que a saída, a forma como saiu, e o Cássio falou algumas vezes a expressão saindo pela porta da frente, eu acho que torna a relação Cássio-Corinthians como tendo um final feliz, um final doloroso. E é doloroso. Alguns companheiros de imprensa citaram algo do tipo: como eu explico para o meu filho que o Cássio não é mais jogador do Corinthians?
Isso é doloroso. Mas com tudo que aconteceu, não deixa de ser um final feliz. Cássio gigantesco, um monstro, não à toa o nome gigante, e cumpriu a missão dele, e a despedida foi uma despedida no nível da grandeza e das façanhas que o Cássio construiu com essa camisa gigantesca do Corinthians. Eu, que não sou corintiano, só tenho aqui a me emocionar e a registrar merecidamente o adeus do que para muitos é o maior jogador, para muitos é o maior ídolo, para mim, disparadamente, indiscutivelmente, é o jogador mais decisivo da história do Corinthians, que agora vai prolongar e vai manter a sua carreira. Ele falou, não estou me aposentando, não quero me aposentar. Até perguntaram sobre um jogo de despedida, ele falou, quando eu me aposentar, quando eu decidir me aposentar, acho que a gente pode pensar nisso. Agora não. Então, e a gente acha que ainda vai ver o Cássio brilhar muito aqui no futebol brasileiro, agora com outra camisa. E é isso, turma. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. De fato, o Cássio vai brilhar aqui no Cruzeiro? Eu não tenho dúvida nenhuma. Um Robertinho, preparador de goleiros do Tri e do Tetra do Cruzeiro em 2013, 2014, do Penta e do Hexa de 2017 e 2018, esquece. Vai trazer o alto nível do Cássio de vários longos tempos. E agora avisamos para todo mundo. Temos de fato um goleiro de responsa, segurança. Deixa nos comentários a sua opinião, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Fora que agora, antes de abrir a janela, antes dele jogar de fato, ele vai ficar um mês, ao menos, se preparando lá na Toca da Raposa, para quando puder inscrever nas competições, ele chegar voando aqui no Cruzeiro. Deixa nos comentários. Valeu, falou, fui!